Quais os tipos de poluição que existem? Poluição é a introdução de substâncias ou de energia no meio ambiente causando efeito negativo em seu equilíbrio. Ela ocorre naturalmente ou pela presença do homem e causa danos à saúde humana, além de afetar animais, plantas e todos os seres vivos no ecossistema em questão. Existem diversos tipos de poluição. Poluição do ar, também chamada de poluição atmosférica, é a contaminação do ar por gases, líquidos e partículas sólidas em suspensão, material biológico e até mesmo energia. Os poluentes atmosféricos existem em forma de gases ou de partículas provenientes de fontes naturais ou ainda de fontes artificiais. É responsável por 7 milhões de mortes por ano. Poluição da água é a contaminação dos corpos d'água por elementos físicos, químicos e biológicos que podem ser nocivos ou prejudiciais aos organismos, plantas e à atividade humana. Os lençóis freáticos, os lagos, os rios, os mares e os oceanos são o destino final de todo poluente solúvel em água que tenha sido lançado no ar ou no solo. Poluição do solo. Ela é causada pela introdução de químicos ou por alteração do ambiente do solo pela ação do homem, podendo afetar também água e ar. Entre os principais poluentes estão hidrocarbonetos de petróleo, metais pesados, pesticidas e solventes. Poluição radioativa, também conhecida como poluição nuclear, é considerada o tipo mais perigoso de poluição devido aos seus grandes efeitos negativos. Esse tipo é proveniente da radiação, efeito químico derivado de ondas de energia, sejam de calor, luz ou outras formas. A radiação é existente naturalmente no meio ambiente, mas devido à ação do homem, ela vem sendo liberada em excesso, podendo causar mutações nas células e originar doenças, como câncer. Não existe nenhum processo para a limpeza desses poluentes. Assim, um local contaminado não pode ser descontaminado. Os átomos radioativos têm uma durabilidade extremamente longa. Poluição térmica. Ocorre quando a temperatura de um meio de suporte de algum ecossistema, como um rio, por exemplo, é aumentada ou diminuída, causando um impacto direto na população desse ecossistema. Poluição visual. É o excesso de elementos visuais criados pelo homem que estão espalhados em grandes cidades e acabam promovendo certo desconforto visual e espacial. Ela pode ser causada por anúncios, propagandas, placas, postes, fios elétricos, lixo, torres de telefone, entre outros. Poluição luminosa. Trata-se do excesso de luz artificial emitida pelos grandes centros urbanos. Pode ser emitida de diversas formas, como por luzes externas, anúncios publicitários e principalmente pela iluminação pública. A poluição luminosa afeta a nossa saúde, pois altera o sono e muda o ciclo circadiano. Também é um problema para muitos ecossistemas. Poluição sonora. Ocorre quando o som altera a condição normal de audição de um determinado ambiente. Embora não se acumule no meio ambiente como outros tipos de poluição, ela causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas, e por isso ela é considerada um problema de saúde pública mundial. A poluição ambiental é qualquer tipo de atividade capaz de causar danos ao meio ambiente. É resultado do excesso de liberação de poluentes, matérias ou energia. Exemplos: o carbono gerado por diversos veículos diariamente, que em contato com o oxigênio produz o dióxido de carbono, a utilização de materiais descartáveis, que promove produção de lixo em demásias nas nossas casas e nas índices da reciclagem, a publicidade constante nas ruas, ou a quantidade de fios pendurados no postes, a exibição de ruídos cotidianos, seja o barulho dos carros, seja na televisão alta, ou muitas pessoas falando ao mesmo tempo, os eletrônicos domésticos a funcionar ou campainhas a tocarem. A poluição é uma das mais importantes, pois a água é essencial para a vida, pois utilizamos nas nossas tarefas diárias e também utilizamos para o consumo. 70% da superfície da Terra é coberta por oceanos, com cerca de 37 quilômetros de profundidade, mas sem contar com as águas doces do rio, lagos, chuvas, geleiras e lençóis freáticos. Uma agência científica dos Estados Unidos realizou um estudo para saber qual a quantidade de água que existe aqui no planeta Terra. Eles transformarão toda a água doce e salgada do nosso planeta em uma esfera e colocam em cima do nosso planeta
De acordo com a pesquisa, a esfera média 1.385 km de diâmetro. Qual seria mais ou menos a distância entre a Argentina e o Rio Grande do Sul? Ou seja, existe 12.600 milhões 0,000,000,000,000,1 sextilhão e 260 quintilhões litros de água. Entretanto, estamos contando com a água doce e salgada. De toda aquela água, apenas 2% é água doce, e sabemos que nem toda a água doce está disponível para o consumo humano, porque a maioria está em forma de gelo e debaixo da terra, que são as águas subterrâneas, e desses 2%, apenas 0,26% de água está disponível, ou seja, se toda a água da terra coubesse dentro de uma garrafa de 2 litros, seria o equivalente de 42.000 gotas de água, mas apenas 3 gotas estaria disponível. Agora deu para perceber que a quantidade de água que temos disponível é pouca demais, e cada vez que contaminados os rios e lagos, estamos contribuindo para que toda a água do mundo possa acabar. É claro que para isso a humanidade teria que duplicar a sua quantidade, mas sabemos que os seres humanos não param de se reproduzir, e temos sim chances de toda a água do planeta uma de acabar. As consequências da poluição. As consequências do meio ambiente poluído são causas de grande preocupação, tanto para a conservação da biodiversidade, como para o bem-estar dos seres vivos. A poluição pode acarretar em problemas patológicos, destruição ambiental e alterações climáticas. Exemplos: doenças e problemas respiratórios de pele, alergias, doenças nos olhos, hepatite, micose, diarreia, otite e surdez. Má formação de feto, estresse, destruição de camada de oxigênio, morte de animais e plantas, camada de fumaça, encobrindo as cidades. Poluição do solo. A poluição do solo é a ocorrência de poluição deste acima de certos níveis, causando a deterioração ou perda de uma ou mais das funções do solo. As substâncias tóxicas que se depositam na superfície terrestre prejudicam a nossa saúde e bem-estar, bem como a qualidade dos alimentos, da água e do ar. Os poluentes da terra passam ao nosso organismo pela cadeia trófica, proporcionando o aparecimento de doenças. Além disso, a disseminação dos antibióticos no meio ambiente favorece a resistência dos patogênios a esses medicamentos, pois agentes da poluição do solo compreende a segura segurança alimentar da população mundial, ao diminuir a quantidade e a qualidade das colheitas. A degradação do solo liberou entre 3,6 e 4,4 bilhões de toneladas anuais de CO2 à atmosfera na primeira década do século XXI. Formas de combater a poluição. Para cada tipo de poluição, existe uma solução possível. É preciso pensar em cada um deles a fim de desencadear um plano de resolução, mas o ponto de partida é a sensibilização para o problema e empenho de toda a sociedade. Cada setor pode desempenhar ações para evitar episódios de poluição. Exemplos: evitar o consumo exagerado, saneamento básico, optar por material biodegradável, reciclagem, promover a educação ambiental, fazer o descarte adequado do lixo. Poluição atmosférica. A poluição atmosférica é consequência, em maior parte, da ação humana, no sentido de introduzir produtos químicos e tóxicos no ambiente. A queima de combustíveis fósseis, e não só ela, propicia a liberação de monóxido de carbono, que corresponde a aproximadamente 45% dos poluentes liberados em grandes metrópoles. Inodoro e incolor. O céu tem capacidade de se ligar à hemoglobina sanguínea, podendo provocar asfixia. Dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, ácido nítrico, ácido sulfúrico e hidrocarbonetos são produtos poluentes que contribuem para esse tipo de poluição. Irritação de mucosas e vias respiratórias, cânceres, alteração da água e de solo, corrosões de construções e monumentos, inversão térmica, efeito estufa e destruição da camada de ozônio são algumas consequências da ação desses. Partículas, como a de sílica e amianto, podem ser cancerígenos, além de causar fibroses e enfisemas pulmonares. Considerando que o fim de uma população, por exemplo, pode causar drásticas consequências a toda a comunidade. Como obviamente nossa espécie é uma delas, não devemos nos esquecer que podemos ser os principais prejudicados. Há menos de 5 décadas,
O discurso dos ambientalistas era tido com exagero ou ponto de vista radical e influenciado. Entretanto, é fato que, por exemplo, os teores de gás carbônico na atmosfera aumentam anualmente de 0,5%. A temperatura média da superfície do nosso planeta aumentou cerca de quinto C desde a época da Revolução Industrial. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Tatiana Gabi, médica dermatologista, e nesse vídeo nós vamos falar sobre como a poluição pode impactar no envelhecimento da nossa pele. Pessoal, quando a gente pensa em poluição, a gente precisa primeiro entender o que são os poluentes. Poluentes são substâncias que existem na atmosfera, mas que não estão presentes na atmosfera original. Então podem ser substâncias biológicas, substâncias físicas, substâncias químicas que estão alterando a composição original da atmosfera. Então os principais poluentes que podem afetar a pele são o material particulado, o ozônio, o monóxido de carbono, o dióxido de enxofre, o chumbo e os óxidos de nitrogênio. Todos eles, ou eles vão ser recebidos pela pele, então da mesma forma como a gente respira o ar poluído e isso faz com que os níveis dessas substâncias apareçam no sangue, já tem estudos mostrando que ao entrar em contato com essas substâncias também aumenta no sangue esses produtos. Então a gente absorve os poluentes pela pele. Tá? Então, o material particulado, por exemplo, ele pode levar à produção de substâncias que vão escurecer a pele, então gerando manchas. Por exemplo, quem tem melasma pode se prejudicar com a poluição. A acne também tem impacto da poluição, a dermatite atópica. A partir do momento em que a gente entra em contato com um poluente, então, a gente vai ter alguns efeitos na nossa pele. Os principais efeitos são na redução da produção de antioxidantes que a gente tem normalmente na nossa pele e também aumentando o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é aquilo que acontece quando a gente produz radicais livres e a gente não tem antioxidantes em número parecido para equilibrar esse processo. Então, o excesso dos radicais livres acontece. Tá? Então é a partir daí que os poluentes eles têm influência na nossa pele e no nosso organismo como um todo, porque a gente vai diminuir a nossa capacidade de lutar contra os radicais livres que a gente produz. Então como que a gente pode minimizar o efeito da poluição na nossa pele? Se a gente já viu que um dos poluentes importantes é o material particulado e a gente sabe que esse material tem a capacidade de se fixar na nossa pele, é muito importante que a gente use produtos que protejam. Então o filtro solar ele vai ajudar a diminuir o impacto tanto dos raios ultravioletas B, mas também dessa poluição. A maquiagem pode ajudar. E quando a gente chega em casa, a gente tem que lembrar de retirar todo esse material da nossa pele através da limpeza, com sabonetes que sejam delicados para a nossa barreira cutânea e hidratar a pele. Além de usar os antioxidantes, que a gente pode usar tanto durante o dia quanto à noite. Então, obrigada por ter assistido esse vídeo, eu espero que isso tenha ajudado você de alguma forma. Lembre-se que existem muitos produtos diferentes no mercado hoje em dia, mas existem alguns que vão proteger você de todos os efeitos da poluição e também da radiação ultravioleta. Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Cleni. Então, Cleni, aqui a gente vê que tem várias poluições. E o que você acha que a gente podia fazer para mudar isso? Olha, eu acho que isso vem do ser humano mesmo, de cada um, porque lixeira tem, tipo assim, se não tivesse, dava para fazer sacolinha e guardar, mas
Então é muito, eu acho que vai muito da cabeça de cada um, porque tem gente que vê uma lixeira ali e joga no lado, ou joga na rua, então eu acredito que isso vai da própria consciência de cada um, né? Eu, por exemplo, já estou ensinando minha filha de 5 anos que tem que jogar no lixo, ela quando passa na rua, se ela vê no chão, ela fala, ó, relaxado, jogou ali, então eu acho que vai de você ensinar desde pequeno, né? Legal. Você faz alguma coisa em casa, assim, pra... Sim, lá em casa a gente tem um lixo reciclável, tem um lixo orgânico que eu já ensinei para ela, qual que é o reciclável, qual que é o orgânico. Se ela joga no chão, eu já falo que tem que juntar, porque não pode, é feio, tá errado. Assim, nas lixeiras também, eu explico para ela qual que é o orgânico, o que pode colocar, o que pode pôr no reciclável. Eu tento fazer a minha parte, ensinando ela. Então tá, muito obrigada. Obrigada eu. Se você não reutiliza, recuse. Se você não recusa, recicle. Se você não recicla, reuse. Se você não reusa, reduza. Se você não recusa, não reusa, não reduz e não recicla, repense. Menos lixo, mais saúde. Menos lixo, mais futuro. Menos é mais. Uma campanha da Globo, uma atitude de todos. Oxigênio produz dióxido de carbono. Está repreendido em nome de Jesus. Cena 5, take 21. As consequências do meio ambiente. Destruição ambiental caiu. e outra. Cena 5, take 20. As consequências da poluição. As consequências... Ela falou ter nascido. 5, take 16. As consequências da poluição. As consequências... Véi, eu tô na 7. Consequências do meio ambiente. Por que tem que 7? Na 5, take 1. Ela fez... Carol. Nossa moto passar? É porque nós começamos. Que raiva! A bichinha, esse é o que? É o foguete, né? Vai. Cadê o flash? Aqui. Ô, Dandara! Take 1, cena 3. Para formas de combater a poluição. Pô, eu esqueci.